Fala pessoal, Alípio Dias por aqui, seu assessor de investimentos, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma operação estruturada com milho, uma operação que visa alavancagem para que você possa ganhar com a alta das cotações do milho, tá bom? Na nossa bolsa, na bolsa brasileira, na B3. Eu espero que você goste desse material, por favor, não deixe de colocar algum comentário. É importante para mim porque você pode demonstrar ali se eu estou no caminho certo, se eu estou gravando um conteúdo que você espera acompanhar aqui no meu canal. Tá bom? Então vamos lá. Antes de eu mostrar aqui essa operação estruturada, eu quero fazer um paralelo. Em vídeos anteriores eu expliquei para vocês que na Bolsa Brasileira existem os contratos derivativos e a gente pode se expor às commodities agrícolas de várias maneiras. Mas as maneiras que são alavancadas e existem ferramentas para a gente se expor de maneira mais fácil ou da maneira que deve ser feita, ou você utiliza contrato futuro ou você utiliza opções, operações estruturadas. Tem outras maneiras, como estruturas de COI que se expõem, como os fundos passivos também que ficam expostos a milho, soja, ETFs também. Algumas pessoas procuram até ações que são empresas relacionadas ao agro, né? Mas eu estou falando de utilização de derivativos, ou contrato futuro, ou opções, tá? E eu vou aproveitar, como eu vou explicar sobre as opções, sobre operação estruturada, eu vou fazer um paralelo aqui para que você possa entender melhor. O que vocês estão enxergando aí na tela é uma operação estruturada, é um trade idea que a gente fala, ou uma ideia de operação, ideia de trade realizada com milho. Nesse material ele vai explicar o porquê dessa estrutura, mas antes eu quero fazer o seguinte, ó. Não sei se vocês lembram, mas o contrato de milho, o código dele é o CCM, né, que representa milho na bolsa. H demonstra o mês de vencimento, que é março. Repara aqui que a estrutura vence no dia 15 de março e 23 é o ano de negociação. Só que essa operação compra de call é uma operação estruturada com opções. Eu vou fazer o seguinte, em paralelo, enquanto eu explico isso, eu vou procurar aqui no Home Broker o CCMH23, que está negociando agora, ó, dia 16 a 30 dia 30, e vocês estão vendo a negociação aqui na tela, tá? Eu vou Enquanto eu vou conversando com vocês, é importante que vocês entendam que isso que vocês estão enxergando na tela é o contrato futuro, que hoje está subindo 1,21, o preço subiu, o saco de milho está R$ 88,91. Vamos ver o preço que vai estar. Eu vou até anotar aqui no Excel, ó, R$ 88 de início, né? Início da nossa gravação. R$ 88,91. Vamos ver se no final essa operação pode mudar de preço, tá? Suponha que eu comprei, tá? Vamos dizer que eu comprei nessa faixa aqui de 81,91. Comprei um contrato futuro. Isso é uma operação, um contrato futuro, tá? Que é necessário margem de garantia, você tem um risco maior da operação, tem ajuste diário, ou seja, como eu comprei, se o preço subir eu ganho R$ 450, porque cada contrato equivale a 450 sacas, mas se os preços caem R$ 1, é debitado na minha conta no outro dia R$ 450 por saca. Ou melhor, por contrato, né? R$ 1 por saca. Tá? Então aqui a questão é para um perfil de risco mais sofisticado, uma pessoa que entende mais como funciona, mas eu vou deixar essa simulação aí só para a gente simular os dois casos, tá? E em paralelo tem essa operação estruturada, que primeiro eu vou ler os fundamentos, o porquê montar essa estrutura, tá? Aqui ele traz que o conflito na Europa ele abre uma oportunidade tática, ó. As últimas semanas foram acompanhadas do noticiário indicando aumento da atividade militar na Ucrânia, o que contrata uma incerteza em relação ao acordo de escoamento de grãos pelo Mar Negro. Vale ressaltar que esse acordo contempla o trânsito de milho ucraniano e trigo russo. Ainda, a demanda no curto prazo também tem um peso negativo nos preços devido ao ritmo de exportação nos Estados Unidos abaixo do esperado. Tá? O que mais que ele traz aqui? E nessa direção, a não renovação do acordo de escoamento de grãos em meados de março, devido à piora do conflito, pode resultar em preços mais elevados. Então, todo esse movimento, todo esse conflito na Europa, ele pode abrir uma oportunidade, já que os preços podem subir. Pessoal, esse relatório é montado por analistas de mercado, analistas do BTG Pactual, que estudam esses movimentos para
para poder dar essa análise, tá? Isso aqui não significa também uma recomendação de compra ou que de fato essa alta vai ocorrer. É simplesmente uma análise, tá? Aí que ele traz um pouco de uma referência de relação entre os preços do contrato lá na CBOT, que CBOT é Chicago Board of Trade, que é a bolsa lá em Chicago que negocia, a principal bolsa que negocia os grãos. Então você vai perceber que essa relação milho versus soja, ela subiu, encontrou o teto, voltou a estar próximo à mediana, então isso contribui para que essa operação, para que o racional dessa operação faça sentido. Aqui também ele traz uma relação que a mudança, desculpa, no rumo do real, ele pode ajudar o milho, né? Ele traz aqui que, ó, apesar do cenário de alta observado lá em Chicago, o milho no Brasil está caminhando para os níveis mais baixos observados no último trimestre do ano passado, aproximadamente 7% menor que o último pico da cotação. Isto é explicado majoritariamente pelo forte movimento de apreciação do real. Realmente voltou a se aproximar dos 5 dólares, né? Então hoje a relação o câmbio real já está em torno de 5 reais, pela descompressão parcial do risco fiscal e sobretudo pelo maior apetite de risco global, tá bom? Enfim, eu também não vou ficar me aprofundando aqui, só destacar alguns aspectos importantes. Aqui também, ó, a alta do petróleo também dá um impulso ao milho, pois ele aumenta a competitividade do etanol nos Estados Unidos, onde o biocombustível é feito principalmente do grão. Então, para quem opera milho ou para quem é produtor rural, essa informação acompanhar o petróleo é extremamente importante, né? Como vocês podem ver, a alta do petróleo ela impulsiona as cotações do milho, pois ele aumenta a competitividade do etanol. Então, à medida que o petróleo sobe, fica caro abastecer com combustível proveniente de petróleo, então o milho ele passa a ser competitivo, né, já que é biocombustível. Então, como ele passa a ser competitivo, há maior demanda sobre o milho, os preços tendem a subir. Tá? Aqui, como eu destaquei no vídeo sobre soja, você pode procurar aqui no meu canal, commodities agrícolas é aquela velha relação oferta e demanda. Muita oferta, o preço cai, pouca oferta, o preço sobe, tá? Aqui ele traz mais informações também em relação do milho com o dólar, mostrando que os preços realmente estão baixos. Aqui ele traz uma visão mais técnica, então para quem gosta de analisar gráfico, ele mostra aqui que tem uma desaceleração, um movimento de baixa. Aqui, ó, o grão apresenta diminuição dos volumes nos últimos dias, sinalizando uma possível desaceleração desse movimento de baixa, como se esse movimento baixista estivesse perdendo força para começar agora a voltar a subir. Tá? Para quem gosta de gráficos, de teoria de Dow, o mercado é feito de ondas, né? Então, aqui ele mostra também que o índice de força relativa, que são ferramentas de análise técnicas, sinaliza sobrevenda. Então, há espaços aí para correção. Aí ele mostra aqui, ó, que realmente ele tem um suporte aqui bem forte nessa região. O preço subiu, bateu no suporte, voltou a subir, voltou a cair aqui no suporte. E aqui os índices de referência, né, de força, de movimento, demonstra que esse movimento baixista pode estar no seu fim. E aqui ele mostra o gráfico contínuo, né? Que é todos os vencimentos dos contratos, monta esse relatório, esse gráfico. Então você pode ver que a gente tem uma linha de tendência de alta, uma LTA, né? Que forma esse canal com suporte e resistência. Então o preço ele tem se afastado da resistência, voltado aqui para as médias, e segundo esse relatório pode ter uma tendência de volta. Então tá. Dito isso, poxa, tem uma tendência, eu quero participar, como eu faço? Eles soltaram aqui então uma operação estruturada, destaco aqui que é para o investidor experiente, de perfil sofisticado, e o objetivo é uma alavancagem, tá? Ou seja, se você é produtor rural, também está acreditando que o preço do milho possa subir e você tem 10 mil sacas de milho que você vai colher. Mas você gostaria de ter 20 mil sacas de milho. Qual que é o caminho? Você deve aumentar a sua área ou a sua produtividade. A produtividade por hectare provavelmente já esteja quase no topo, né? Você fica aí à mercê de uma evolução tecnológica para que você possa produzir mais na mesma área. Mas isso está sempre próximo do limite, né? Então, à medida que surgem novas tecnologias, a tua produção por hectare ela acaba aumentando. Mas você precisaria aumentar a área, comprar propriedades do vizinho ou outras áreas para que você tivesse mais 10 mil sacas de milho. Mas você não precisa disso. Você pode comprar
contratos de milho na bolsa, ou você pode montar operações estruturadas como essa se alavancando. E aí você teria 10 mil sacas de milho físico e mais 10 mil sacas de milho contrato, tá? Papel, para que, à medida que a cotação do milho suba, você ganhe nas duas pontas. Mas como esse é um mercado alavancado, o contrário também é verdadeiro. Se o preço do milho cai, você perde no físico e também perde aqui na operação via papel, via contrato na Bolsa de Valores, né? Quem também não é produtor rural pode aproveitar essa operação. Você que gosta de especular, você que gosta de fazer operações mais curtas, buscando um ganho maior e com risco limitado, você pode comprar uma call dessa, você pode se tornar quase que um fazendeiro virtual, se aproveitando da alta do milho, sem tomar sol, sem cuidar de uma lavoura, sem colocar uma cerca. Então isso é possível, tá bom? O ganho aqui nessa operação é ilimitado. Por quê? Porque é simplesmente uma compra de call. A gente chama isso de call seca. Ou seja, você vai comprar o milho no patamar de preço que estiver negociando na bolsa. E se o milho for a 95, 110, 200, 300, R$ 1.000 a saca, você vai participar dessa alta de maneira ilimitada, mas com o vencimento limitado, tá? O vencimento é 15/3. Essa operação tem limite de vencimento, mas não tem limite de preço, tá bom? E a operação custa 2% do milho na bolsa, tá? Então aqui é a descrição da operação. É uma operação estruturada para investidores com o objetivo de obter ganho com a alta do milho. CCM milho H é março e 23 é o vencimento da operação. A estrutura é composta pela compra de uma call com strike a 100% ao custo de 2. O que significa isso? Você vai comprar uma call no preço que está negociando o milho agora na bolsa, tá? E vai custar 2% e se o preço subir você participa. E qual que é o teu prejuízo? É esses 2%. Funciona exatamente como o seguro do teu veículo. 2% é o prêmio. Tá? Então você pagou o prêmio, se os preços subirem, é como se tivesse dado sinistro. Aí deu gatilho, deu sinistro, você vai ser indenizado. Se os preços caírem, você não vai ter, a sua pólice não vai ser sinistrada, porque você só ganha com a alta, você não ganha com a queda. Então, no caso ocorra a queda, você vai perder o prêmio da operação, exatamente como funciona com o seguro do seu veículo. Se você faz o seguro do seu carro e não dá sinistro, você perde o prêmio. Aqui é a mesma coisa. Então você tem um risco limitado, o que faz a operação ser interessante. Então, percebam aqui nessa matriz de resultado. Com o milho com 2% de alta, você tem um ganho de zero. Por quê? Porque a operação custou 2. Então custou 2, subiu 2, você recuperou seus 2, você não teve ganho nem perda. Tá? A partir de 2% de alta, aí sim você passa a ter ganho da operação. Subiu 6, eu ganhei 4. Por quê? Porque 2 é o custo. Por isso que quando sobe 6 eu não ganho 6, 2 eu deixo de custo. E assim por diante. Se o milho for a 50% de alta, você vai ganhar 48% na operação. Tá? O que tem a descontar aqui ainda é imposto de renda sobre o ganho. Tá? Agora, num cenário de queda nos preços, ó, o milho caindo 14, 18, 22, 30, 50, 100%, a tua perda é 2%, que é o custo da estrutura. Tá bom? Aqui ele traz um gráfico, né, que nesse eixo aqui é o preço do milho e aqui é o resultado da operação. Então, à medida que você faz a estrutura, perceba que ele está abaixo da linha do zero, porque é o custo da operação. Então, você deixou um custo de 2% na mesa e à medida que o preço do milho sobe, a sua operação começa a entregar resultado. Tá bom? Então, a perda máxima é quando a operação fica igual ou abaixo de 100% do preço do ativo. Entre 100 e 102 você recupera o preço, porque o custo é 2%, e acima de 102 você tem o ganho ilimitado daí para frente, tá bom? Então, como funciona essa estrutura aqui? Vamos voltar aqui para o Excel, tá? Então, essa operação aqui que eu estou mostrando para vocês é com o contrato futuro, e essa aqui é a operação estruturada que eu mostrei ali, que é a call, que a gente chama de call seca, tá? Então a gente está entrando a 88,91, entrada na estrutura, tá? A gente está entrando 88,91. Esse é o 100%. Então a gente garantiu que o nosso preço do milho é 88,91. A estrutura tem vencimento. Vou colocar aqui, ó, vencimento em 15 de março de 2023 e o custo é de 2%. Então, é esse aqui vezes 2%. O custo da operação é R$ 1,80 por saca. Tá? O mínimo que a gente consegue fazer, é importante destacar antes o mínimo, que cada estrutura ou cada contrato equivale a 450 sacas.
E no caso da operação estruturada, o mínimo que a gente consegue fazer é 3, tá? Então o custo vai ser isso aqui vezes 450, vai ser R$ 800, e isso aqui vezes 3, tá? Então vai custar R$ 2.400. E eu estou fazendo para quantas sacas? É igual 450 vezes 3, são 1.350 sacas que a gente está montando essa estrutura, tá bom? Então vamos dizer que a gente montou agora e chegamos lá em 15 de março, tá? Suponha que agora seja 15 de março. O milho está negociando a R$ 105,50, tá? R$ 105,50. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para que vocês não confundam, porque o milho é todo em reais, por isso a facilidade, tá? Então a gente vendeu a 105, comprou 81, a gente ganhou R$ 16,50 por saco, tá? Considerando que a gente tem 1.350 sacos, qual foi o ganho que a gente teve? A gente ganhou R$ 22.396 nesse período, tá? Até 15 de março, então considera que fevereiro inteiro em torno de 45 dias, né? Um pouco menos do que isso. E aí qual que foi o ganho líquido menos aqui o custo da operação, né? Então 19 mil, ainda você vai descontar aqui 15% de imposto de renda, tá? Então isso aqui vezes 15% vai dar 2 mil. Então o ganho líquido da estrutura, você ganhou R$ 16.996, quase R$ 17 mil com essa operação, tá bom? Uma operação interessantíssima. Agora, se você... isso que o preço foi 105. Vamos imaginar que o preço foi 115. Seu ganho já vai para R$ 27 mil. E o preço não subiu quase nada, foi para 90. Você teve uma perda aqui de R$ 789. É isso a estrutura? Você ganhou R$ 1,09. Você ganhou 1.470. Vezes o custo da operação, você teve um prejuízo aqui nos R$ 90, né? Porque ele tem que subir pelo menos R$ 1,80 aqui para que você fique no 0 a 0. Então vamos dizer que ele foi para 92, tá? Aqui você já tem um ganho líquido de 1.505, além de recuperar o custo da estrutura, tá bom? Lípio, e se o milho lá no vencimento ele vier a R$ 80, o que acontece? Se ele vier a 80, então eu perdi tudo isso? Não, você não perdeu tudo isso, você perdeu só R$ 2.400, que foi o custo da operação, tá bom? Então, no caso de queda, a tua perda é limitada a esse custo aqui de R$ 1,80 por saca. Você não vai perder nada mais do que isso. Por isso que é uma operação interessante. O produtor rural pode fazer para se alavancar e para quem não é produtor pode fazer para especular também, tá bom? Me parece uma relação risco-retorno interessante. Veja, você pode perder 2% e ganhar ilimitado. Claro que o milho não vai subir 100%. Isso não deve acontecer. Mas se ele tiver uma alta de 5, 10, 15%, que é possível, você participa, tá bom? Agora vamos ver o desempenho do contrato futuro que eu fiz como se fosse um day trade aqui na bolsa, tá? Vamos ver o preço que ele está negociando agora. Está negociando R$ 88,93 centavos. Então ele está aqui a R$ 88,93. Vamos dizer que eu vendi, comprei e vendi agora enquanto eu apresento para vocês. Então eu tive um ganho de 2 centavos, como cada contrato equivale a 450 sacas, eu ganhei R$ 9,00 na operação. Se eu tivesse feito para 3, eu teria ganho R$ 27,00. Então vamos dizer que o dia estivesse encerrado com a cotação nesse preço. Eu comprei R$ 88,91, fechou R$ 88,93. No outro dia será lançado um crédito na minha conta de R$ 27,00, tá? Então aqui eu não gasto dinheiro, eu não pago prêmio, nada disso, mas eu precisaria ter mandado um dinheiro para a corretora como margem de garantia e eu fico sofrendo esses ajustes diários até o vencimento da operação ou até quando eu quiser carregar. No caso, até 15 de março. Tá? Então, se o preço subir, credita dinheiro na minha conta, porque eu estou comprado, então quando eu compro o preço sobe, eu ganho dinheiro, só que se os preços caem, eu perco dinheiro. Né? Então, é assim que funciona a estrutura. E qual que é a garantia que eu precisaria ter mandado? Você precisaria, como cada a gente consegue, aqui você consegue fazer com um contrato que são equivalente a 450 sacas, né? Então seria o preço da saca vezes 450 são R$ 40 mil. Você precisaria mandar para a corretora em torno de 10% em margem de garantia. Então você precisaria mandar R$ 4 mil na conta para fazer uma operação via contrato futuro. Claro, pessoal, que se os preços começarem a caírem, se a operação começar a andar contra você, chega uma hora que a corretora pode te estopar, porque você não vai ter saldo suficiente para fazer frente
ao ajuste diário, tá? Claro que a corretora vai te mandar um e-mail antes, vai te avisar, o teu assessor vai te avisar que é necessário fazer um depósito na corretora. Se por um acaso você não fizer, provavelmente você vai ser estopado e sendo retirado da operação, tá? Então, resumidamente, esse vídeo eu quis mostrar aqui uma operação estruturada chamada de call seca. Você paga um prêmio, 2% do custo, para participar da alta do milho, com risco ilimitado. É uma operação alavancada, porque se você tem milho, você é produtor rural e tem milho, você vai montar uma estrutura que as duas vão ganhar com a alta do milho, né? Tanto o teu milho que você está colhendo, tanto o milho contrato que você comprou aqui. Então, aí é alavancado, porque você ganha em dobro na alta, como também perde em dobro na queda, tá bom? Então, avalie se essa operação faz sentido para você. Se você já até comercializou o teu milho, pode ser interessante. Acontece muito do produtor rural vender o milho para uma cooperativa, para uma revenda, e à medida que as coisas vão andando, o produtor vai percebendo aqueles riscos, até que estava no relatório que eu li para vocês, ou então, poxa, meus vizinhos não estão colhendo bem, estou imaginando que a gente vai ter uma perda de safra e eu já vendi minha produção. Então, o que você pode fazer para continuar nesse jogo de preço? Você pode vir e comprar uma operação estruturada dessa, com risco limitado, e continuar participando da alta do milho, mesmo depois de ter comercializado a sua produção. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe seu comentário, seu like, seu dislike. É muito importante para que eu continue produzindo material e conteúdo aqui para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.